O vento macio, raio de sol, e põe no rio, traz arrebol. Da árvore bola amarelo, do alto identifica rosa e pensal. Todo verdade, no bebedouro ao banhar, seu ouro pelo enramado de arrepio, na seca de frio e seca. Leve macio, raio de sol, se põe no rio, faz arrebol. Da árvore bola amarelo, do alto frutifica, solo e mensal. Por verdade, no bebedouro a banhar, seu ouro pelo enramado de arrepio, na seca já fazio e seca. Leve macio, raio de sol, e põe no rio, faz arrebol. Leve macio, raio de sol, e põe no rio, faz arrebol. Leve macio, raio de sol, e põe no rio, faz arrebol. Leve macio, raio de sol, e põe no rio, faz arrebol. Leve macio, raio de sol, se põe no rio, faz arrebol. Boa noite a todas, a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Mais Ainda. Já começamos agradecendo a Sol Pasquale por essa linda apresentação que ela fez. Agradeço também a Paty pela parceria nesse projeto, que eu Mais Ainda já vem desde 2014. E nesse ano eu somei na curadoria, na mediação. Já agradeço a Tati, a Sade, o Roberto Zular por ter aceito o convite. O nosso tema hoje é Flores da Fala, Joyce, entre a poesia e a psicanálise. James Joyce, irlandês, nascido em fevereiro de 1882, morre na Suíça em janeiro de 1941. Romancista, contista e poeta, viveu parte de sua vida expatriado. É considerado um dos autores de maior relevância do século XX. Autor de várias obras, dentre as mais conhecidas estão Contos Dublinenses, de 1914, Retratos do Artista Quando Jovem, 1916, Ulisses, 1922, Finnegan's Wake, 1939. Apesar de se considerar um poeta frustrado, publica música de câmara em 1907, poemas Um Tostão Cada, 1927, e Poesia Reunida, em 1936. Autor enigmático, desperta muito interesse em Lacan, que dedica um seminário inteiro para pensar a obra de Joyce. Lacan, no decorrer do seu ensino, bebeu de diversas fontes de saber, entre elas a poesia linguística, e dirá que o inconsciente é estruturado como linguagem. Em outro momento, ele vai dizer: não sou poeta, sou poema. Pensando que o poema é esvaziamento pelo preenchimento, esvaziamento de sentido e preenchimento de sonoridade, de rimas, de relação com as palavras, de experiência. Podemos pensar, então, que o inconsciente também é poema, desinflando de sentidos e emergindo significantes que levam para uma experiência do corpo. Paulo Leminski, no livro Vida, fala do sexo da poesia de Cruz e Souza e traz de uma maneira bastante interessante a poesia. Abro aspas. Que se expressa ou quem se expressa? Quem se expressa é o desejo,
e o desejo mesmo, é o desejo sexual. Na expressão do desejo sexual, Cruz e Souza, como bom expressionista, diz tudo seu ser, sua poesia quer. Isso, Freud, o maior dos expressionistas, seu contemporâneo, afirma, ao criar uma técnica de cura baseada na expressão dos desejos recônditos. Para Freud, civilização é repressão, silêncio lançado sobre as coisas que gritam. Fecho aspas. Se a linguagem cria um outro modo de existir, seja pela constituição subjetiva, seja pelo processo posterior da experiência, pela escrita, leitura ou pela fala na análise, se a poesia, assim como a fala na análise, são expressões de desejo, espaços para gritar o que foi silenciado, a palavra e o uso que se faz dela na análise e na poesia pode ser um ponto de encontro, a costura entre ambas, que permite que a construção da grande colcha de retalhos que é a vida de cada um de nós. Outro ponto dessa costura é que tanto a escrita de Joyce como o processo analítico tem como objetivo triturar, o enxovalhar das palavras, fazer uso dela e depois jogar fora. Poderíamos, então, pensar que Lacan viu em Joyce o poema e não o poeta? Para conversar sobre as flores e as poesias, cortar e costurar a psicanálise e a poesia, hoje a gente convidou a Tati Assad, psicanalista, doutora em ciências médicas pela Unicamp e pós-doutorado em psicologia clínica na USP, membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo, membro fundador do Circuito Ponto de Estofo em Mogi das Cruzes. E Roberto Zular, doutor em Língua e Literatura Francesa pela USP, professor, doutor do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Então, eu passo a palavra para a Tati, que vai começar. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos e a todas. E, bom, então é um privilégio mais uma vez, mais ainda, Ancor está aqui junto com o Roberto Zular, que tem tecido comigo inúmeras conversações, inúmeras ideias, inúmeras bordaduras. E o mais interessante, a gente sempre diz isso, que a cada vez que nós somos convidados para falar e para falar juntos, a gente trabalha o dia inteiro. Então, a gente vai produzindo mil coisas, mil ideias e milhões de aberturas. Patrícia e Michele, obrigada mais uma vez por esse convite. E agradeço a todos que aí estão presentes, estou vendo os nomes circulando. É bem esquisito e estranho para mim falar sem olhar para as pessoas, então estou olhando para a minha própria tela, mas vamos lá. Então, a nossa ideia hoje é trazer em extensão ao Bloomsday, né, que foi 16 de junho, embora a gente está quase 16 de julho, mas continuar comemorando essa proposta tão fundamental nas nossas escutas, que é o James Joyce. Então, nessa comemoração, nessa continuidade comemorativa, eu e o Roberto decidimos falar sobre as flores do poema. E lembrando que toda flor, em especial, vou tomar como metáfora a rosa, ela tem cor, cheiro, beleza e muitos espinhos. Então, veremos aí para onde que nós vamos com isso. Nós vamos fazer um bate-bola, né? Eu vou falar um pouco, vou passar a palavra para o Beto passa a palavra para mim, devolvo para ele e depois a gente vai ver o que vai dar dessa conversa. Então, para isso, eu fiz uma contextualização que eu acho super importante, antes de chegar naquela conversa de qual o uso que o Lacan
fez do Joyce a nossa ideia, inclusive pegando a literatura, o Beto vai trazer alguns pontos bem interessantes, mas a nossa ideia é pensar um pouco nesse tão negligente estilo literário que é a poesia em Joyce, né? Negligenciado. Eu diria que o Joyce teve algumas tentativas. Eu tenho umas rasuras aqui, eu vou segui-las, porque senão eu vou falar mais do que eu devo, e como a gente está propondo um bate-bola, então nós vamos tentar circunscrever o tempo. Então, o Joyce teve algumas tentativas de publicação da sua poética anteriormente a um livro que eu vou me deter, que é a Música de Câmara. Vou me deter rapidamente. Mas ele teve duas em especial, uma que ele nomeou de Estudos do Espírito e a outra Luz e Escuridão. Essas duas propostas do Joyce, por volta dos anos 1901, 1902, imediatamente após a sua construção e edificação, ele as jogou fora, né? Ele as destruiu. E dessas produções, restaram apenas fragmentos, apenas restos. Nós vamos ver como esse jogar fora do Joyce é bem importante aí para aquilo que ecoa nos processos analíticos. Sobraram, então, alguns restos, e um deles é um poema muito interessante que se chama Santo Ofício, de 1905, mais ou menos, e depois, quem se interessar, eu passo a referência de onde vocês podem localizar. Nesse período, entre 1901, 1903, 1904, ele vai escrevendo outros poemas que são reunidos em um livro que está publicado aqui no Brasil pela Iluminuras, chamado Música de Câmara. São dois livros principais que não foram jogados no lixo, embora o Joyce também quis jogar no lixo. Música de Câmara, publicado em 1907, foi escrito anteriormente, e um outro que é Fomos por um Penny, que a Michele trouxe os dois anunciados, e eu vou preferir manter a ideia de Fomos por um Penny na tradução, e depois vocês vão ver por quê. Que foi publicado em 1927, embora escrito de 13 a 16. Vários pensadores dizem justamente dessa proposta que o Joyce faz do poema, elegendo uma estilística de escritura muito importante. Dentre eles, Ezra Pound, vai dizer que o trabalho do Joyce é um acabamento típico de mármore talhado à perfeição. E o que nos interessa especialmente são os ritmos, os seus cruzamentos melódicos e o acento dado à sua escrita. Yeats vai dizer que o Joyce é um dos melhores representantes, então, da sua época, dos jovens dublinenses. Kettle trabalha com a ideia de encarnação do espírito literário, e Simon, ele vai dizer que esses poemas são delicados e musicais. Bom, por que eu estou trazendo tudo isso? Para justamente marcar uma antagonia de como Joyce se lia e de como outros o liam, né? Inclusive, Jacques Albert, que convidou o Lacan em 76 para fazer uma conferência sobre Joyce, que é aquela chamada Joyce, o sintoma, que está publicada nos outros escritos do Lacan. O Jacques Albert, ele dá uma entrevista dizendo que ele, particularmente, ele tem uma agudeza na escuta quando ele escolhe os textos menos conhecidos do Joyce, que ele pode se servir melhor desses textos. E aí ele cita vários textos que o Joyce faz de crítica, inclusive sobre crítica literária, e vai dizer da série poemática do Joyce, que é pouquíssimamente estudada. Eu tive bastante dificuldade quando eu me interessei pelos poemas joycianos em achar interlocutores para fazer essa conversa, né? Isso me chama bastante atenção. E
Quais são os pontos que eu vou querer levantar aqui com vocês? Bom, os poemas do Joyce, eles têm um efeito musical, com ritmos alternados. Especialmente neste livro que chama Música de Câmara, que é o de 27, a gente tem uma virtuosidade da forma e, ao mesmo tempo, uma crítica dessa forma. E o que o Joyce vai depor logo a seguir em relação a esse livro, ele vai dizer que, bom, essa poesia que ele escreveu deve ser jogada no lixo, né? Que, inclusive, ele não considera uma boa poesia, que ele não se considera um bom poeta e que, de fato, o melhor uso que deveríamos fazer é deixá-la de lado. E ele decide publicar e desdecide imediatamente. E o seu irmão o encoraja a fazer essa publicação, e Joyce diz, bom, então já que você quer, resolva-se você com o seu texto. E o irmão dele, Stanislau, então, junta esses poemas do Joyce, são 36 poemas, de 1901 a 1904, numerados. Eles não são nomeados, eles são numerados também, isso é algo muito interessante. Eu não vou explicar sobre os poemas, eu só vou dizer de uma melodia traçada no livro para que a gente avance na conversa. Então, esses poemas, especialmente foi um momento da obra do Joyce, o jovem Joyce, em que ele se namorava por Mary, que aparece em 3 deles. A gente consegue recuperar esse encantamento amoroso e, ao mesmo tempo, uma degradação amorosa. E a mesma Mary reaparece em outros textos do Joyce, como em Stephen Hero, o retrato do artista, aparece como Emma, ou EC, Emma Clary. Então, esses poemas de música de câmara, eles têm a seguinte estrutura. Eles são compostos de palavras breves e comuns que se adaptam perfeitamente a uma musicalidade. Eles ainda trazem, influenciados aí por todas as escolas que o Joyce bebeu, um tom da poesia elisabetana. Tem um gênero épico e dramático muito mais potente do que um gênero lírico. O que interessa ao Joyce, especialmente, é a experiência produzida por essa sonoridade. Nessa poesia, podemos ler também a contradição presente o tempo todo. Então, eu até brinquei com o Roberto ontem, conversando, que me faz pensar que tem uma lógica que a gente poderia pensar no poema joyciano, é uma lógica paraconsistente, né? O contraditório é possível viver ali e estar juntos simultaneamente, ou. Né? Bom, depois a gente vai ver se é isso mesmo, né? Então, o Joyce, na sua escritura poemática, especialmente desse texto, ele vai ter uma metrificação rigorosa, uma gradação vocálica, os versos surgem de maneira aliterada, portanto, umas repetições dos fonemas que vão ou ter similaridade ou parecência, as assonâncias, portanto, as repetições das vogais, as paranomásias e uma forma rítmica que marca um ponto muito precioso no trabalho do Joyce, que ele começa o texto de um jeito e ele tem uma certa circularidade que o texto termina do mesmo jeito. Então, ele tem uma modulação no texto de início e de fim. Então, a música de câmara começa com um som, com um som melódico e termina com um som abrupto, com o rompante das águas. Então, essa é uma característica muito interessante, construindo um espaço fechado. Além da famosa ideia do uso também de palavras arcaicas, de uma certa comicidade presente no texto do Joyce, que tem que ver com a sua tradição, que ele afirma e nega simultaneamente, com palavras exóticas, ao mesmo tempo palavras arcaicas e palavras comuns, e os neologismos, que vão ser uma certa antecipação
do que a gente vai chamar de palavras valise, né? Que já vem com toda a tradição, aí, especialmente do Lewis Carroll, mas que, para nós, psicanalistas, vai ter um uso bem interessante. Então, rapidamente, em alguns minutos, eu vou contar para vocês o ritmo do Música de Câmara, vou ler um poema e vou pedir para a Michelle abrir um poema para vocês também ouvirem a voz do Joyce. Bom, então, nesse livro, é como se a gente estivesse num deslizamento contínuo. Então, é um jovem que está apaixonado, só surge uma vez uma voz diferente, que é uma voz feminina que é abrupta no texto. Né? Então, o texto ele começa do poema 1º ao poema 14º com o mesmo ritmo. Então, é um encontro, a luz, o crepúsculo, o amor sublime, o amor transcendente. E aí ele parte para o amor sexual, a presença bíblica, tem toda a influência católica em Joyce. E no poema 14º, ele faz um giro, quando aparece uma pomba e surge um tratamento incestuoso. Muda completamente o ritmo, embora é a mesma coisa. Então, aquele amor que está no crepúsculo, que está na meia-luz, ele começa a ser um amor consumado, produzindo uma ejaculação noturna, surge um triângulo amoroso, e aí entra num outro tom, que é um tom do desfalecimento, da ironia, da ruptura, do abandono, da degradação desse amor, até desembocar num santuário de amantes e numa traição. Então, esse é o ritmo do Música de Câmara, e aí eu vou convidá-los para escutar, então, um dos poemas, que é o poema 20, que inclusive a presença de Mary está posta aí, eles são bem curtos, mas eu acho que é bem importante ouvir, embora vocês estão ouvindo pela minha voz, mas algumas presenças do que eu disse, desse ritmo, dessa melodia, desse início e desse fim, começa com quem, termina com além. Né? A estrutura deste único poema é assim, ó. Quem dera nos deitarmos em meio ao pinho, na sombra fria e funda, o sol a pino. Apraz deitar ali, beijar a grada onde a floresta se ergue, enavilhada, teu beijo ainda mais doce, descendo pelo delicado tumulto do teu cabelo, no sol a pino, ao bosque de pinho, vem, vamos os dois agora, amor além. Bom, a gente poderia passar a noite toda trabalhando esse poema, mas tem uma palavra especial aqui, que é um neologismo criado pelo Joyce, inventado, que é o enavilhada, né, que ele traz aqui, que tem uma simultaneidade, a ideia, a proposta é uma simultaneidade do aspecto de uma nave de uma igreja, por exemplo, e ao mesmo tempo a sonoridade de estar ilhado. Então, Joyce vai trabalhando essa ideia contraditória, esse duplo sentido, eu vou nomear aqui como uma pluralização dos sentidos. Então, essa presença desse neologismo vai fazer um isolamento, um fechamento, e, ao mesmo tempo, uma abertura no texto joyciano. Tá? Só mais um pouquinho para a gente passar a palavra para o Beto. Então, é muito interessante, por exemplo, no poema 4, a gente vê a presença do coração, que é o desejo posto no jovem pela amada. Ele surge de uma maneira sublime no poema 4, e no poema 23, o mesmo coração aparece cheio de musgo, repleto de sujeira. Né? E aí o Joyce termina esse livro, esse texto, zombando do amor. Né? Então, o texto vai tendo um caráter descendente, né, e de simultaneidade, ao mesmo tempo invocando para que
a voz que fala durma e, ao mesmo tempo, dizendo para ela não dormir. Então, a música do início ao fim, a gente pode dizer que ela é dissonante. Então, há uma diferença de tom, há uma variação no tom. Os finais são mais fibrosos com relação às primeiras e às últimas obras de Joyce. O que é muito interessante pegar esse livro em especial, porque já escrevo aqui para você, Fabiane, o neologismo, tá? Justamente porque, da mesma maneira que eu estou lendo isso em Joyce, em música de câmara, a gente também escuta esse mesmo movimento em vários textos do próprio Joyce. O neologismo, agora eu pulei aqui, vamos lá. Enavilhada, que a gente tem em inglês, enesled, e depois enisled, com ilhado. Eu escrevo para você logo após aqui a minha fala, tá bom? Bom, então apenas aí, isso é uma representação, né, da primeira presença aí poemática do Joyce, embora eu sempre gosto de dizer, e também o Beto compartilha um pouco comigo dessa ideia, que a gente conversou antes, que na própria prosa do Joyce emana dela o poema também, né? Embora a gente está tomando aqui essa característica mais estrita, estilística da escritura joyciana poemática. Bom, então, para terminar essa primeira parte da minha fala, eu vou pegar um poema mais avançado no texto do Joyce, bem mais avançado, que é escrito em 32, que se chama F-Where, que significa o que a gente pode ler como Eis o Menino. E primeiro eu vou pedir para a Michele passar, é bem curto, são 51 segundos, e depois eu falo em 1 minutinho sobre ele para passar a bola. Tudo bem? Você consegue, Michele? Bom, ele está sem som, Michele, mas bom, depois eu passo para vocês, então, e aí vocês podem... Oi? Só eu que não escutei? Ou... Não deu para ouvir mesmo, Tati, mas a gente segue, depois a gente tenta compartilhar o vídeo ali ao lado. Se você tá? colocar de novo, deu um problema aqui, Tati, no monitor, mas eu posso pôr de novo. Agora vai sair o som. Então vamos lá de novo, então. This is James Joyce recording. This is James Joyce recording for posterity one of my poems. It's called Etche Pure. It's a boy. It was dedicated on the passing of my father and the birth of my first grandson.
Of the dark past a child is born, with joy and grief may Eu acho que travou, não? Acho que tudo bem, não tem problema. Pelo menos vocês ouviram aí um pouco a voz do Joyce. E depois dá para procurar, eu posso mandar para vocês e depois cada qual pode escutá-lo. O que vocês acham? Oi, Tati, você pode seguir, então. Tá bom? Então tá. Acho... Bom, enfim. Então, só para vocês escutarem, esse é um poema, como eu disse, de 32, que ele traz simultaneamente a história dos pais e toda a questão do Joyce com o pai, com o nome do pai, com a metáfora paterna, que a gente não vai estar trabalhando hoje, mas é bem importante, é um poema bem importante. O pai falece em 32, que é exatamente nesse momento que ele escreve o poema, como se fosse um poema de despedida, e, simultaneamente, é um poema de acolhimento, que endereça ao nascimento do seu neto, que se chama Stephen James Joyce. Bom, o Stephen está presente no texto todo do Joyce, aí, em vários momentos, pois se der a gente vai conversar um pouquinho. Então, é um poema de despedida e de acolhimento. Eu me ocupei de uma tradução, ou melhor, de uma transcriação. O Beto vai falar um pouquinho aí das transcriações, do Marcelo Tapia, que eu gosto bastante da versão que ele faz, desse poema Esse Pure, e eu vou lê-lo para vocês em português, então. Do passado escuro a criança veio, de alegria e dor, partiu-se meu peito. Tranquilo em seu berço, o bebê se acolhe. Possui dó e amor. De cerrar seus olhos, sopro em vida jovem, o vidro embaça, o mundo que não era já vem e passa. A criança dorme, um velho partiu. Pai, que abandonei, perdoa seu filho. Bom, então, passo a bola para o Beto, para depois voltar com outras questões dos poemas. Obrigada, Tati. Vou passar para o Beto aqui. Boa noite, Beto. Olá. Boa noite, Pati. Boa noite, Michele. Tati, é um prazer estar aqui. Eu sempre costumo dizer que, para quem trabalha com poesia, a turma, né, que se interessa pela psicanálise daqueles capazes da escuta mais atenta, né, que eu conheço. É sempre um prazer estar com vocês, sempre um prazer ouvir a Tati, e ver essa escuta psicanalítica para o poema, capaz de atravessar texturas e tessituras tão relevantes. Acho que a Tati tocou em dois pontos que são fundamentais para a nossa conversa, que é perceber uma dinâmica de algo que se chama poema, diferente de poesia, né? E, ao mesmo tempo, perceber que dentro dessa dinâmica que se compõe um livro, né, já com um caráter dramático, quase narrativo, no que ela chamou por um jogo de modulações, e um jogo com tons. Né? E isso, para nós, vai ser muito relevante para pensar o caminho que eu vou propor para vocês, que diz respeito a um artigo de um professor da Universidade de Antuérpia, que é o Dirk van Huller, e ele diz que a poesia do Paul Valéry, em especial o poema A Serpente e o Pensar, Serpente e o Pensar é o livro do Augusto de Campos, onde esse poema está traduzido no Brasil. O poema se chama Esboço de Serpente, que ele é decisivo para a transformação da dinâmica da obra do Joyce, como a própria concepção do Valéry, a respeito
do que se entende por escrita, do que se entende por poesia, do que se entende por tom, do que se entende por modulação, né? Então, é muito interessante, né, porque a obra do Joyce, como a Tati bem colocou, ela tem esse ponto quase cego, um ponto surdo da sua poesia, que é curioso, porque isso acontece, olha, com o Joyce, isso acontece com o Guimarães Rosa, que tem o Magma, que é o livro de poemas que ele negou e ao qual ele não voltou. Isso acontece com um número significativo, né, de escritores que tiveram a poesia, o próprio Machado de Assis, que nunca teve a sua poesia devidamente reconhecida, né, que isso sempre foi um certo ressentimento, e mesmo com autores contemporâneos, né? Se a gente pensar na literatura latino-americana, mas eu vou deixar isso aqui só como um ponto. Quer dizer, há algo no romance contemporâneo que tem a ver com uma dificuldade com a poesia, né? E esse lugar da poesia. Claro que no desenvolvimento da obra do Joyce, né, a partir dos poemas, depois passando pelos dublinenses, como a Michelle falou, os mortos, né, até a gente chegar no grande momento, né, do romance, né, do grande romance do século XX, que é Ulisses, e finalmente no Finnegans Wake. Nessa passagem para o Ulisses, nessa passagem em que essa poética, né, valeriana que a gente dizia, ela passa a tomar o espaço. O que a gente vê é, de fato, isso que a Tati já colocou, que é um trabalho no qual a diferença entre poesia e prosa deixa de ser significativa. Então, a parte que colocava de um espaço paraconsistente, né? Essa paraconsistência tem a ver com o modo de habitar a pluralidade de significações. Essa pluralidade de significações, essa potência da linguagem, essa potência equívoca da linguagem, essa potência de transformação, de flutuação e de atravessamentos da linguagem, ela passa a ocupar o espaço da prosa, tanto quanto ela ocupa o espaço da poesia. Essa é uma tese que um dia eu gostaria de escrever, mas que tem a ver com a citação de poemas nos grandes romances do século XX. É muito raro algum poema algum grande romance, né, que não tenha, né, uma citação de poema para tensionar esse espaço de articulação da relação com a própria poesia, mas, sobretudo, para fazer esse atravessamento, né, entre a poesia e a prosa. O que não deixa de ser interessante, né, que nesse núcleo no qual fica girando em torno essa flutuação da prosa joyciana, esteja, na visão do Dirk van Coeder, o poema do Paul Valéry, A Serpente e o Pensar. É muito significativo isso, porque o poema do Valéry, mais uma vez, A Serpente e o Pensar, é o livro que o Augusto de Campos traduziu. O poema se chama Esboço de Serpente. E o Esboço de Serpente, ele tem uma importância incrível, porque ele tem a ver com aquela ideia do Uroboro, né? Da serpente que come o próprio rabo. E esse começo-fim, esse fim-início, esse finícius revém, como o Haroldo de Campos traduz, né, o Finnegans Wake, né, esse corso-recurso, esse tempo mítico não linear, esse espaço de circulação e recirculação, esse rio corrente, esse fluxo e refluxo, é a base do poema do Valéry, por onde ele tenta desconstruir a metafísica de uma voz de Deus para propor um outro,
um outro modo de organização da temporalidade, da relação com o espaço, da relação com a própria poesia / prosa. Né? Então, é muito interessante que não só a ideia de serpente, a ideia de um questionamento da metafísica ocidental e, sobretudo, da metafísica judaico-cristã, né? Não só isso está em jogo, como o que está em jogo é perceber que não se a incompletude, e é por isso que a Tati tem toda a razão de falar de uma paraconsistência, a incompletude, a contradição, elas são a base do funcionamento da linguagem e não aquilo que sustenta a linguagem na sua racionalidade. Então, a descoberta do Valéry é o trabalho da poesia como uma incompletude contínua. Inclusive, você publica o poema e depois continua a escrever e continua a reescrever, e a reescrita, essa impossibilidade de acabamento e a potência do inacabamento é o que dá força à obra publicada. Então, o Valéry vai tensionar não só uma metafísica, né, que tende para a criação de um mundo, como ele vai questionar a própria obra publicada e dar uma ênfase maior ao processo, ao fluxo contínuo de reescritura que constitui uma das grandes descobertas, uma das grandes transformações da literatura no século XX. Como diz o Valéry no poema anterior ao Esboço de Serpente, eu seguia uma serpente que vinha me morder. Esse é o jogo da reflexividade, é o jogo da relação com a escritura, é o jogo com essa mente expandida, como se a escrita colocasse a voz no espelho e permitisse uma rearticulação dos lugares de enunciação. Esse verso que eu citei, eu segui uma serpente que vinha me morder, é um verso do grande poema A Jovem Parca, né, que é um poema que o Valéry escreveu todo durante a Primeira Guerra e que foi fundamental para essa transformação da escritura joyciana. Né? O que é muito interessante, e aí eu retomo o ponto da Tati mais uma vez, qual que é a graça do poema que o Joyce escolhia como o poema fundamental dessa transformação? É que ele é um poema no qual Valéry tentou trabalhar todas as entonações possíveis. Desde o xingamento, desde a doçura, desde de uma voz sedutora, de uma voz que se impõe, desde um fluxo bobo, desde o humor. Ele tentou trabalhar com todas as tonalidades da voz. Como se constitui o poema? É a serpente falando e seduzindo Eva. A gente está na cena do paraíso, da queda do paraíso, a serpente está ali, né, próxima da árvore, né, do fruto proibido. E o que a gente vai ver é o modo como a serpente seduz, muito mais pelo tom e pela voz, pelas paronomásias, pelas aliterações. É ali que ela envolve a Eva, a tal ponto de que, no poema, se Eva come ou não a maçã, deixa de ser minimamente importante. Na medida em que a serpente, com a sua língua sibilante, ela torna Eva desejosa, já está instaurado o lugar para fora da determinação da voz de Deus. Então, é como se o Valéry instaurasse o lugar do desejo, e o lugar do desejo na mulher, isso a Tati pode falar bem mais, mas o lugar da mulher como um ser desejante, né? Como um modo de inserção na linguagem, onde a relação com o fruto, a relação com o pecado, a relação deixa de ser interessante. Quer dizer, o que a serpente vai fazer o tempo todo nesse jogo de modulações é tentar criar um ponto surdo na voz de Deus.
é fazer com que essa voz não se torne absoluta, tentar desconstituir o lugar absoluto dessa voz e permitir que a voz flutue, que a voz passeie. Quando Eva começa a gozar com a própria voz, ela já está totalmente enredada num outro mundo, onde a determinação do enunciado, do conteúdo, da proibição, da negação da voz de Deus deixa de existir. Então, é muito interessante, porque a gente está totalmente no universo joyciano, só que num outro tipo de regulação a partir do verso, né? E esse é um ponto que na nossa próxima entrada eu vou querer voltar a discutir com vocês, mas eu vou deixar isso por hora em aberto. O que interessa neste momento é entender essas entonações, esses tons, esses fluxos, esses afetos, esses ritmos, esses aromas, né? Essas flores da fala, o que são todas as flores da fala que ecoam no universo da linguagem, da poesia, seja na prosa, seja no poema. O que é muito interessante aqui é que o Valéry se colocava muito em oposição ao seu grande mestre, o Mallarmé, que falava da voz da linguagem, né? E o Valéry falava muito de uma linguagem saída da voz. Esse jogo que a Michele falou no começo, né? Se o poema, né? Se o inconsciente é o poema, né? E o poema é o inconsciente, essa capacidade da poesia e da psicanálise se atravessarem na relação entre as diferentes dinâmicas significantes, né? E o poema, do Valéry, agora voltando para o esboço de serpente, o que ele vai fazer é tentar produzir um ponto surdo a partir do qual uma outra dinâmica de linguagem, né, ela possa se produzir. Eu nunca lembro exatamente, eu sou um péssimo citador do Lacan, e é por isso que eu falo com a Tati, porque assim ela vai me corrigir em seguida, mas, salvo engano, o Lacan diz que a castração primordial, é sempre esse o termo a castração primeira, é aquela na qual a gente deixa de ouvir a voz da mãe para ouvir o sentido das palavras. E eu achei absolutamente fantástica a intervenção da Michele, colocando primeiro o Joyce falando, né, só com a imagem. Eu achei aquilo absolutamente extraordinário, né? A gente tinha a possibilidade de ver o gesto, de ver a boca, de imaginar a voz do Joyce, e num segundo momento a voz falando e se interrompendo, para a gente mais uma vez imaginar. A voz está onde ela falta, e é essa busca, a busca da voz na linguagem, que de alguma maneira é a própria literatura, e é o modo pelo qual o Valéry vai reinserir a literatura na total reinvenção da cena da queda, né, no Gênesis. Então, só para vocês ficarem com um saborzinho, eu vou ler 2 estrofes do Valéry, que são os momentos em que mais a Eva começa a ficar seduzida pela voz da serpente. Doura a língua, leve-a aos dourados, dos doces ditos que conheces, alusões, fábulas, finesses, e mil silêncios cinzelados. Usa de tudo que a destrua, do que adula o que a induz a se perder em linhas seladas. Dócil aos declives que ligam, às fundas bacias azuladas, os rios que dos céus deslizam. E aqui ela começa a se aproximar, né, da escuta, né? A Eva começa a estar totalmente seduzida, né? Mas ó que prosa sem parelha, tanto espírito por mim lançado no dédalo mais delicado dessa maravilhosa orelha. Lá nada está perdido. É pela escuta, né? Pela pulsão invocante que tudo se opera. Lá nada está perdido, eu penso, já gozo o coração suspenso. Triunfo. Tudo o que eu digo cola na alma, obcecando o tesouro, como uma abelha, uma corola, que já não deixa a orelha de ouro.
Nada sobre ele é tão inseguro quanto a palavra divina, Eva. Ela começa a questionar o lugar da palavra de Deus. Uma ciência vive em treva esse enorme fruto maduro. Não ouças o ser velho e puro que maldiz a mordida breve. Se a tua boca em sonho verte, sonha sede com a sorvida seiva, esse prazer quase futuro é a eternidade fundindo, Eva. Ela bebia minha linguagem, que uma obra estranha erigia. E seu olho um anjo perdia para voltar à minha ramagem, o mais astuto animal que te condena a ser tão dura. Ó pérfida e plena de mal, é só uma voz na verdura. Mas séria, Eva ali ficava, e a voz sob o galho escutava. Bom, Beto, você só não disse o que nos disse ontem. Depois vou te convocar a dizer do serpente. Da serpente, do serpente. Depois eu vou provocar o Beto aí para falar de uma tradução que ele está fazendo belíssimo. Voltando, acho que essa ideia aí de modulação, de sonoridade, né, o Beto trouxe uma ideia que é justamente essa que eu vou entrar agora com vocês, nesse deslizamento cheio de rupturas que a gente está fazendo, está propondo, que é essa proposta da pulsão invocante e algo para além, que é a ideia de ressonância presente no texto do Joyce, que tanto serviu para o Lacan. Então, quando a Michele, lembrando essa intervenção não proposital dela, mas que a tecnologia muitas vezes nos favorece, tinha, assim, a imagem do Joyce mexendo os lábios sem o som, mas depois ficou o som com a imagem sem as palavras. Né? Eu acho que esse é um ponto muito importante no desenho que o Joyce propõe no próprio texto dele. Então, para que vocês tenham mais uma ideia joyciana, para que a gente possa entrar aí na conversa com o Lacan, e uma conversa que eu espero que não seja densa, mas que seja uma ideia muito mais mostrativa do uso que o Lacan faz do texto joyciano. Se a gente pega o título do segundo livro publicado de poesias do James Joyce, que é esse livro publicado em 27, embora ele tenha sido escrito entre 13 e 16, então o Joyce estava aí entre, é um livro meio de passagem, ele estava entre a publicação do retrato de um artista enquanto jovem, e depois, logo em seguida, tem a presença de Ulisses. Então, tem um caráter passageiro dessa publicação, mas o título é Poems Pen It. Pen It, tudo junto. Então, esse trocadilho, ele reproduz uma escuta que o Joyce tem, uma escuta errante ou uma escuta errônea, quando ele passa na rua e vê um cartaz numa feira que era exatamente Pomme Penite, né, que era uma fruta, uma maçã, uma pera, mas se a gente for pensar em francês, pomme, maçã, mas uma fruta por um penne, né, por um tostão, como foi traduzido, vertido pelo Alípio, nessa proposta aí da versão da Iluminura, o Alípio Neto que fez a tradução. O que é muito interessante é que esse pomme, então vamos pegar a palavra escrita, né, que não dá para escrever aqui, até tentei aqui, mas não tem como eu escrever. Então, se você pegar pomme, P-O-N-E-S, a gente tem um anagrama proposto de poems, né? Então, poems e poems. Então, tem toda essa brincadeira dançante, cantarolante, que o Joyce vai trazendo no seu próprio texto. E por um tostão, ou por um pena, porque não vale absolutamente nada, é muito pouco. E tinha uma tradição na Irlanda, que eu acho que isso é muito interessante,
que o Joyce traz também nesse título, aliás, os títulos nomeiam as obras, eu sempre gosto de me debruçar nos títulos justamente porque eles decantam a estrutura linguageira de todo o texto, né? Então, essa tradição, voltando a essa tradição na Irlanda, era muito habitual ser vendido nas feiras uma dúzia e sempre tinha um resto, algo que vinha de lambuja. Aliás, um dos poemas nesse próprio livro chama-se Lambuja. Bom, isso é interessante. Mais uma vez, eu vou fechar essa ideia. Esse texto foi escrito num caráter também autobiográfico do Joyce, com uma certa ironia. Ele estava ficando com um problema nos olhos e provavelmente perderia a visão. Então, tem esse tom de dor que está presente, ao mesmo tempo, essa dor da doença, impedindo de ver, e ao mesmo tempo, que eu acho que esse é um ponto muito interessante, que conversa com outro livro, que conversa com o texto joyciano, que é justamente esse resto, né? Então, música de câmara não era a orquestra inteira, só lhe restava a música de câmara. É o menos do que o todo, né? Pons penite. Então, é um tostão, é um resto, é um resíduo, e tem sempre uma lambuja. Então, tem algo presente aí nessa escritura joyciana, que além da modulação vocal, que o Beto também traz essa influência malarmediana no texto do Valéry, que também influencia, de uma certa forma, o texto do Joyce. A gente tem esse cantarolar, essa soprância, e você tem esse lugar que é a pluralização das palavras. O Joyce masca as palavras, ele brinca com as palavras. Esse termo de enxovalhamento eu gosto muito para poder pensar, inclusive, na direção da própria clínica, né, de como a gente maneja os fins de análise e de como isso vai surgindo, e isso importado, inclusive, do texto do Joyce, que é esse mastigamento que ele faz, palavra, ele tece, ele brinca, ele ressopra, ele invoca pelo som, e depois aquilo perde completamente o sentido, né? Bom, vou trazer algumas ideias e depois vou trazer algum tracejado aí, de que são as minhas hipóteses, que são os pontos fortes aí, como o Lacan leu o Joyce, embora um dos grandes responsáveis inclusive, pelo encantamento do Lacan, foi o Jacques Albert, que eu citei há pouco, mas para vocês terem uma ideia, ele tinha mais de 300 livros sobre Joyce, o Lacan. E quando ele foi convocado pelo Albert para falar nesse congresso, ele vai mais em busca, cada vez mais, desse momento joyciano. E tem uma coisa aí que a Michelle trouxe, que eu vou recuperar, embora eu não vou fechar agora, mas eu vou fechar logo mais, que é essa diferença em que o Lacan constrói o texto via importação de um bevusto freudiano, do inconsciente estruturado como uma linguagem, e de l'unvegie lacaniano, do inconsciente lalação, do inconsciente besteirada, e que o Joyce entra nessa jogada, né? Então, a gente pode dizer um pouquinho da subversão que o Joyce faz com a língua, né? Ele, joy de Joyce, joyza, né? Ele goza e com alegria, com esse joy, né? Acho que dá para a gente brincar com essa ideia, com a língua de um jeito que é absolutamente particular. Bom, então, algumas pequenas pontuações aí em relação ao Lacan. O Joyce é um fabricante de enigmas, podemos citar alguns pontos, alguns eu trouxe nessa poética, mas a gente pode lê-la no Finicius Heaven, como o Beto citou, no Finnegan's Wake, que é um sonho, em que o próprio personagem desse romance é o sonho.
e ele é repleto de neologismos, ele demorou 15 anos para ser escrito, e todas as manhãs, quando Joyce escrevia, se debruçava sobre o texto, ele, Joyce, né? Ele tinha esse descarrego de alegria ininterrupta, né? Bom, como é que o Lacan vai escutando o texto escrito do Joyce? Né? Um dos pontos muito fundamentais é que as palavras no texto joyciano, elas passam a não produzir equívocos que mobilizariam o inconsciente, tropeços de linguagem, e aí pensando informações de compromisso do inconsciente mesmo. Mas sim, elas vão marcando um gozo da linguagem. Né? Então, quando a Sofia canta, começa com Manuel de Barros, tem esse tom também de um certo gozo da linguagem. Quando a gente traz a poesia do Joyce, também isso fica demonstrado, ou melhor, fica mostrado, fica evidente, o gozo produzido na própria linguagem, como se fosse um savoir-faire, um saber fazer com, né? Então, o Joyce, ele analisa, o Lacan analisa o Joyce em relação à sua escrita, e especialmente a ideia de letra, que é um conceito muito árido e duro aí em Lacan. Mas eu vou pegar por duas coisas que não são muito simples e habituais. Né? E aí a gente pode pensar, bom, mas se a fala, então se a gente vai para uma análise, e uma análise é construída a partir de uma associação livre, e a gente sabe que as associações não são tão livres assim, né? Mas o que está presente é a fala. E o que a fala toca? A fala toca o dizer verdadeiro, a verdade, a meia-verdade. E a escrita, que é justamente aquilo que interessou ao Lacan. O Lacan não se interessa pela fala do Joyce, né? Mas ele se interessa pela escrita joyciana. O que ele vai dizer é que tem algo na escrita joyciana, eu vou usar um palavrão lacaniano, eu não gosto muito de usá-los, assim, verbalmente, né? Eu prefiro trabalhar mais o conceito para poder dizer deles, né? Mas tem algo na escrita que ele dispensa a dimensão do imaginário. Ele não precisa da compreensão. Ele não demanda a presença da compreensão. E que toca o que o Lacan vai chamar de toca o real. Bom, fecho parênteses dos palavrões e vamos voltar para a linguagem mais trivial, para pensarmos, porque não sabemos aí como é o público, se conhecem ou se tem uma presença no texto lacaniano ou não. Então, o Joyce, ele utiliza a linguagem como um jogo de letras, e ele revela possibilidades, ele vai abrindo inúmeras portas. O Jacques Aubert, eu gosto muito de algumas construções dele, ele tem uma construção belíssima sobre a voz. E aí ele vai dizer que o texto do Joyce é um estilhaço de voz caindo letras. Né? E esse é o ponto que podemos pensar que é o puro interesse do Lacan por Joyce. É um estilhaço de voz caindo letras. Bom, vamos ver se a gente consegue decodificar o que é isso. Bom, na análise, então, temos uma leitura daquilo que se lê. Como é que aquele analista, naquela experiência analítica, lerá aquilo que o seu analisante diz e pluralizará ou provocará essa pluralização de sentido. Em Joyce, aquilo que está presente na sua escrita, não mais pelo inconsciente decifração, mas sim algo surge que é da ordem do inanalisável. Ou seja, como é que a gente analisa ou decifra o som? Como é que o som aparece, essa modulação dançante presente na poesia, por exemplo, que o Beto leu, que eu li, como é que a gente vai tratar essas ideias? Bom, então vamos lá. O que a gente escuta no texto do Joyce, e eu costumo
quem já me ouviu falando de Joyce sabe, ou de fim de análise, sabe que eu acabo me servindo dessa ideia. O Joyce pega a letra escrita, a letra que ele goza, a letra que ele vai pluralizando ininterruptamente, e ele vai utilizá-la como uma carta roubada, aquilo que o Edgar Allan Poe tanto nos mostrou. Né? Pega a carta, revira, amassa, desvia, esconde, leva para um lado, leva para o outro, né? Brinca, dribla, põe do avesso, põe do direito. O Joyce faz isso com as palavras, esse uso pluralizante da palavra. Só que no final, ele tem essa estratégia que é muito interessante. Ele descarta, ele joga fora, ele põe no lixo. Então, é da letra mastigada, revirada, ao lixo. Né? Se a gente pegar a palavra em francês, de letter a liter. Né? A gente só tem, eu estou brincando também com essa palavra em francês, justamente porque é algo que muda pela via do som. Bom, onde mais que o Lacan vai beber, né, do texto joyciano? Essa é uma das entradas, que eu acho uma das mais interessantes, né, e que traz a via, por exemplo, da voz, do som e do olhar. E aí eu vou remontá-los para um texto também primitivo em Joyce, que é um texto que alguns biógrafos, inclusive, dizem que o Dédalus, né, não está presente, que é o texto do Retrato de um Artista Quando Jovem, que é um livro que trata a ideia do olhar. É exatamente isso que o Beck trouxe, que é um texto que poderia dizer que ele escuta o invisível e que ele vê o inaudível. Né? Olhar e voz estão presentes no retrato de um artista. É o olho que olha, o olho que se olha, que está dentro e fora, e voz e olhar se confundem. Né? O panorama é uma voz que sonoriza o olhar, que aí é prevalente. Então, é assim que temos em Joyce um congelamento temporal. Eu vou pegar também um pequeno fragmento de Joyce, e muito interessante, porque eu tinha escolhido esse fragmento e eu ouvi a live que a Glaucia fez falando de Joyce. E ela pegou um fragmento muito, praticamente do mesmo tempo, aí, do mesmo texto e com a mesma sonoridade que eu, só que ela pegou para outra vertente, evidente, mas depois que eu ouvi, eu falei, nossa, que interessante. Então, no retrato, tem uma passagem que o Joyce vai dizer assim: pull out his eyes, apologize, apologize. Pull out his eyes, apologize. Pull out his eyes, pull out his eyes. Pull out his eyes, apologize. Pull out his eyes. Né? Por que eu estou trazendo isso? Porque, mais uma vez, a simultaneidade está presente. Arranca os olhos, peço desculpa. Bom, então, a gente tem, novamente, a acentuação rítmica, letras que se ligam como um fio invisível pela polifonia de palavras e por um certo estalido do verso que repete o som repetido nas palavras. Ou seja, as palavras são tocadas como música e o som emana das palavras. Simultaneamente, o som é produzido nas palavras e as palavras produzem um som. Bom, e aí, para a gente poder pensar um pouco nessa ideia do estilhaçamento, né, desse estilhaçamento de voz caindo letras, que o Jacobert vai trazer, eu vou, então, elencar 3 construções que estão, ou melhor, 4 ideias aí que eu escolhi
na leitura do Joyce e na leitura do Lacan, falando de Joyce, para trazer para vocês. Né? Então, eu tenho uma hipótese que o Lacan mergulha no texto do Joyce por 4 entradas que a gente pode pensar. Em princípio, tem outras, né? Dá para a gente pegar 1000 possibilidades no texto do Joyce, dá para pensar a construção do corpo, dá para pensar enodamento do sintoma, mas eu escolhi 3 pontos, ou 4 pontos, desculpa. Pensando nessa ideia que o Joyce faz com as palavras, ele pega as palavras, mastiga, usa, revira, retorce, pluraliza, e depois ele sopra, ele ressopra ao vento, jogando no lixo. Tal qual ele faz com o título Música de Câmara, tal qual ele faz com o título Poemas por um Tostão, ou por um Tênis, ou tal qual ele faz com tantas outras construções, ou o próprio momento em que ele queima os seus próprios livros, ele queima, ele rasga, ele joga fora, porque eles não têm validade nenhuma. A valoração é mínima. Então, o Joyce nos serve clinicamente para pensar. Bom, um dos encantamentos seria o que a gente vai considerar as palavras valise, que surgem num primeiro tempo via neologismo e que elas vão sendo potencializadas aí para se tornarem palavras valise. Eu trouxe alguns exemplos aí, um exemplo em particular, no poema 20 do Música de Câmara. Um outro ponto muito interessante em Joyce, que serve especialmente para as primeiras leituras lacanianas, são as epifanias, né? Que a gente pode, e o próprio Joyce diz que as epifanias, elas são isentadas de caráter religioso, de julgamento católico, e que elas são um brilhamento, né? Como se fosse um brilhamento da ordinariedade, um ponto comum elevado a uma constelação estrelar. Né? Então, as epifanias vão estar muito presentes no texto dublinenses, especialmente. A gente escuta algumas epifanias presentes nas cartas que o Joyce escreve para Nora, e ela vai ter uma fluidez também no texto, em outros textos. Um outro ponto que eu elejo aqui é aquilo que é dado a não se ler no texto do Joyce. Né? Então, se vocês pegarem o Finnegan's Wake, você já tentou ler, né? É da ordem do impossível, é dado a não se ler. É algo da ordem da acontecência. Né? Ontem eu falava, inclusive com a Michele, com a Paty, com a Mônica e com o Beto, sobre essa ideia mesmo de acontecimento proposto aí para o Badiou, né? Porque é como se fosse um encontro atropelante, né? É algo que produz uma transformabilidade quando você toca o texto. Então, é dado a não se ler, mas é escrito. E um outro aspecto que é algo que me chama muita atenção e é fundamental, e a gente vai fazer uma conversa aí um pouquinho mais para frente, eu e o Beto, que é a ideia da heteronomia nos textos, né? Que é a ausência da vontade daquele que escreve, mas é como se aquilo se escrevesse nele, como se as palavras lhe forem impostas. Então, o bem dizer de Joyce, a gente pode pensar aí, o bem dizer joyciano, Joyce feliz, o Joy, está presente nessa ordenação poética que vai passando pelo som, pela letra, pela agudeza e pelo uso completamente diferente das palavras e da linguagem, portanto, que até então a gente conhecia. Bom, passo para o Beto a bola, novamente. Puxa, Tati, acho que agora acho que tínhamos que terminar com você.
por uma série de razões. Acho que você tocou em muitos pontos, e eu acho que eu vou me permitir agora, porque, na verdade, o fluxo da nossa conversa, né, a Tati começou com os poemas, né, do começo do século XX, a gente fez essa passagem, né, que na minha fala, para 22, que é quando o Joyce publica Ulisses. Depois, a Tati voltou para o Pomas, né, para os Poms, e agora a ideia era um pouco entrar nesse universo mesmo que a Tati entrou com tanta propriedade, do que significa essa experiência limite, que é o Finnegan's Wake, que ela relacionou com o fim da análise, que ela relacionou com esse gozo da língua, essa explosão da escritura, né? Esse momento em que o Barthes falava dos textos que são apenas escritíveis, né? Eles não são mais legíveis, né? O Finnegan's Wake não é um texto que você lê, né? Como sempre se comentou na crítica literária, né? É impossível ler um romance em que se solta um lenço na página 27 e o lenço vai cair na página 258. De fato, ali nós estamos num limite da experiência da relação com a linguagem, um limite da experiência da relação com a própria leitura, né? Vocês provavelmente conhecem a anedota famosa, né, quando o Joyce procura o Jung para ajudá-lo, né, no tratamento da filha, né, que ao que parece era psicótica, e ele leva um conjunto de textos da filha para o Jung e fala: olha, a minha filha escreve como eu. No que o Jung teria respondido: mas aonde a sua filha afunda, você nada. Evidente, eu me preocupo muito com essa questão, porque, de fato, o campo de experimentação da linguagem ele deixou de ser um aspecto fundamental da experiência literária recente, sabe? É algo que realmente merece uma atenção. Eu não sei se isso tem algum paralelo com a clínica, adoraria ouvir vocês, mas, de alguma maneira, o que vem acontecendo é que todo o aspecto de experiência, de gozo com a linguagem, se levar a linguagem ao limite, ele deixou de ser encarado, né, como um aspecto fundamental. Quer dizer, aquilo que se chamou de literatura de vanguarda, literatura de invenção, ou isso que a gente chama de arquitetura linguística, né? De alguma maneira, apagar o sentido, quer dizer, é como se nós, Tati, agora eu começo já um pouco uma conversa mesmo, é como se nós tivéssemos deixado de acreditar que há algo de real que emerge, né, dessa relação, e a gente tivesse absolutamente desejante, né, de um campo, de constituir outras formas de endoamento, né, para usar aí também uma palavra, quer dizer, onde um aluno me falou recentemente, não sem um certo ressentimento da relação com esse esvaziamento da experiência, né, literária, e ele me falava que de fato, hoje o que se busca é um tipo de acoplagem, um tipo de conexão, né? Dificilmente uma experiência de levar ao limite, né? E isso me chama muito a atenção, porque eu comentava com a Tati
na preparação dessa nossa conversa, um texto que foi fundamental na minha formação, que eu tive a chance de ver o próprio Haroldo falar, né, que é o afrodisíaco né, afrodisíaco Lacan nas galáxias de La Língua, né, que é um texto onde ele vai colocar a potência de Joyce com a potência do Lacan, com uma capacidade de reinvenção linguageira extraordinária, que ele vai associar a um livro absolutamente magnífico como Galáxias, né, do próprio Haroldo de Campos, que tem uma relação fundamental com o Catatal do Leminski, que é um momento assim de uma explosão da linguagem, né, absolutamente extraordinária. Por outro lado, essa explosão, ela digamos, ela deixou de ocupar um espaço importante na grande maioria da experiência literária que a gente tem tido contato, né? Então, isso me leva assim, a querer voltar para essa discussão. Eu vou deixar bem aberto com a Tati, porque isso realmente me coloca o problema, quer dizer, de realmente a gente ser capaz de pensar que não há uma única maneira de habitar a linguagem, e que não há uma única maneira de conceber o modo de existência da linguagem, né? Quando a gente pensa a linguagem como um processo de significação, um processo de comunicação, a gente está num determinado mundo, e quando a gente pensa a linguagem num fluxo de significantes que vão se atravessando, né, num jogo com a linguagem, em que você é capaz de constituir uma outra forma de habitação da própria linguagem, né, que para a minha geração, né, era uma experiência absolutamente fundamental. Era preciso ir até esse limite para que dali se pudesse, de alguma maneira, voltar, ou não. Parece um pouco que os poemas do Joyce propõem um pouco dessa volta, né? Um espaço de maior coesão, de maior organização, né? Por outro lado, o que a gente vai ver no Finnegan's Wake é uma deriva absoluta desse gozo da linguagem, como falou a Tati. Então, eu já assim, um pouco abro para a gente ouvir vocês e de alguma maneira finalizo o comércio, né? Termino o comércio, né? Começo o fim essa discussão, propondo uma discussão, né, sobre esse limite. Claro que eu tenho algumas hipóteses, né, que valeriam um pouco a pena a gente conversar. Eu não sei, é algo que me chama a atenção. Como me chama a atenção, e com isso realmente eu termino, dessa relação com Haroldo de Campos, que ele falava que uma das maiores experiências da vida de alguém, a expressão era essa, uma das maiores experiências da vida de alguém é ler Ulisses, do Joyce. E, de fato, foi uma das minhas grandes experiências, né? Eu gostaria de falar mais do Ulisses, quem sabe a gente tem um pouco de tempo, mas o que me coloca ainda como questão, e sobretudo no meio dessa pandemia, é a gente pensar o lugar da literatura como experiência, da leitura como experiência. Sabe, onde, de que maneira isso se coloca agora, e eu acho que essa conversa absolutamente fascinante, né, sobre Joyce me leva a pensar. Oi, gente. Queria agradecer muito esse bate-bola aí da Tati com o Beto. A gente vai para o terceiro bloco agora. Então, quem tiver perguntas, comentários, a gente vai pedir para fazê-lo nesse momento. Lembrando do sorteio, hoje a gente vai sortear Queime Antes de Ler, que é um livro de poesia do Marco Correia Leite.
e Os Mortos, do James Joyce. Então, eu vou passar para a Tati e o Beto, mas eu queria colocar algumas coisas, né, aqui, até para vocês pensarem, para a gente seguir aí conversando. Hoje eu estava lendo o texto do Haroldo, né, e Tati, fiz igual a Dominique Fingerman recomenda, li num fôlego só. É um texto difícil, riquíssimo, que eu quero voltar a ele várias vezes, né? E me chama muita atenção quando ele coloca a questão do estilo, né? Que o estilo é o próprio homem, ou o estilo é o homem, né? Que diz Lacan, né? A partir de Buffon. Então, eu queria perguntar para vocês se a gente pode aí minimamente identificar um estilo na escrita de Joyce. Uma questão que sempre surge quando a gente faz essa interface da literatura e da psicanálise. Se existe uma diferença conceitual entre escrita e escritura, e dito e dizer, se esses dois conceitos são diferentes na literatura e na psicanálise, e se a gente poderia, vocês vieram trazendo vários, assim, momentos da obra de Joyce e tal, mas se a gente poderia identificar traços de autoria em Joyce. Se as epifanias, eu acho que é um traço, né, que diz de um rigor técnico, estético, de uma concepção artística, né, a questão da oralidade, né, e que vocês fechassem falando um pouco da experiência, que eu acho que são duas experiências, assim, árduas, né, uma é ler Joyce e a outra é ler Lacan, né, que talvez não seja, num primeiro momento, da ordem de um entendimento imediato, né? Então, eu passo aqui para vocês. Quem tiver perguntas também, podem fazê-las e a gente encaminha para os dois. Está fechado, Beto. Posso começar? A Michele falou que ia nos colocar ao mesmo tempo. Que legal. Mas eu queria começar porque é exatamente onde eu estava, né? Que é a ideia de estilo, né? Ela me parece estar relacionada à ideia de um modo de existência. Esse modo de habitar em linguagem, ele por mais que a linguagem seja absolutamente estruturada, a gente cria modos de habitá-la que são absolutamente singulares. Né? E é nesse sentido que o estilo é o homem, esse estilo é o analista, né? E isso é absolutamente fantástico da linguagem. A maneira como você lida com isso, esse modo de ser é muito mais importante do que qualquer substância ou qualquer determinação ou de saber quem se é. É uma maneira de, e eu acho isso muito poético, né? Tanto é quase como uma descoberta de um jeito de ser, né? Bom, já que a gente está aqui simultaneamente, né, Beto? Acho que a gente pode traçar algumas ideias. Bom, primeiro, Paty, acho que você quer que a gente faça um novo tempo. Um novo tempo aí só para poder discutir as questões relativas ao dito, a dizer, a escrita, a escritura. Enfim, isso dá muita conversa. Eu vou conversar e colocar uma construção. Vou tentar responder um pouco aí o que você propõe e estendendo essa conversa do Beto, né? E eu queria propor, então, algo que nós dois conversamos hoje, para abrir aí o nosso bate-bola finalizante, né? Para fazer justamente essa brincadeira do começo e do fim, que é uma ideia de palavras jogadas em Joyce e o jogo de palavras, né? Que eu e o Beto falamos hoje, aliás, poemamos hoje, né? Essa ideia. Que eu acho que é uma proposta aí de abertura para que a gente possa pensar, inclusive, algo que não é sobredeterminante na relação do inconsciente,
né? Quando a gente vai pensar, também eu já disse isso muitas vezes, mas eu vou repetir aqui, porque aqui eu não disse isso, né? Mas o Lacan, ele escuta de Freud essa proposta do inconsciente estruturado como uma linguagem, né, desse inconsciente que escorre de diversas maneiras nas suas representações e que ele aparece pela via do xiste, do ato falho, do lapso e do sonho, né? E ele devolve toda a potencialidade que esse inconsciente tem, esse inconsciente unbewusst em Freud. Qual é a sua invenção aí do objeto A e com aquilo que vai gritando na clínica lacaniana, ele percebe que tem um resto, juntando aí com Joyce, tem um resto, tem algo que não está contemplado nessa ideia de formações de compromisso do inconsciente. E que ele vai ler, que ele vai potencializar, que ele vai inventar com essa ideia do inconsciente besteirada, que é um linbeji, que é difícil fazer essa tradução. O que eu estou querendo trazer para vocês é justamente algo que um inconsciente não exclui o outro. Que essa ideia do inconsciente unbewusst, ele não é melhor ou pior que o linbeji. É que ele não está presente o linbeji, portanto, essa besteirada, essa presença aí que o Haroldo vai discutir nesse texto afrodisíaco, fazendo uma menção ao Freud e ao Lacan simultaneamente, pela via da lalação, né, do inconsciente lalang, do inconsciente real, mas que eles trabalham simultaneamente, que eles trabalham juntos. Então, num processo de análise, se a gente só puder escutar o som, bom, o cara enlouquece. O nosso analisante pira, não dá para você ouvir só aquilo que ressopra, né, que ressoa, que dança, que balança com o vento, né? Mas isso também deve ser incluído naquilo que o gozo está presente, esse gozo da linguagem que o Joyce também nos demonstra. E aí eu queria também dizer duas outras coisas, uma muito rápida, que o Beto vai trazer a ideia da leitura, e depois eu dou uma lida aqui no comentário e respondo também, porque eu não consigo fazer simultâneo. Mas uma delas, Beto, que você trouxe a ideia da leitura, da potencialidade ou despotencialidade na pandemia. E aí eu colocaria mais um ponto. E a escrita? Qual está sendo a função da escrita nesse momento? Deixa eu ouvir o Beto, aí eu falo um pouco do estilo depois e tento ler aqui. É muito interessante, porque você voltou para a pergunta da Paty, né, a respeito da escrita e escritura. Tá? Qual que é a ideia disso? Essa é uma ideia que vem com o estruturalismo, depois que tomada no pós-estruturalismo, quer dizer, não é a escrita no sentido de uma decodificação da fonética em letras no papel, né? É a escrita como resto, é a escrita como diferença, é a escrita como différence, como diria o Derrida, é a escrita como processo, é a escrita como transformação. De fato, a questão disso, e para mim, eu comentava com a Tati hoje também, o escritor que percebeu, olha, isso é maravilhoso, mas isso não se escuta, isso não se lê, isso é impossível, a figura central desse ataque a esse tipo de escritura é o Borges, que vai retomar, ele vai falar assim, não, basta eu imaginar que o livro é possível, eu vou imaginar que o Finnegan's Wake é possível, e eu vou construir uma narrativazinha a partir disso. Isso acontece na escrita de Babel, isso acontece no Pierre Menard, o autor de Quixote, por isso que eu me segurei para não entrar no mundo latino-americano naquela hora, porque eu falei, cara, se eu entrar aqui, eu não volto. Então, eu recolhi para pensar toda a questão da poesia, né, com o Borges, mas que tem a ver com o Borges falando, olha, isso é incrível, mas isso não se escuta. Isso não é possível. É como se tivesse que ter uma ética da relação com o outro, sabe? Que você teria que pressupor um outro tipo de relação que abriria a possibilidade de compartilhamento, de partilha dessa experiência. Quer dizer, quando o Barthes diz que
o Joyce é só escritível, ele não é legível, é porque ele potencializa a escrita. Isso tem muito a ver com muitas questões que eu vejo, né, no universo lacaniano, né? Que é incrível. É como quando você lê Lacan, quer dizer, você entra num estado de ebulição, né? Você começa a se tornar você começa a produzir aquilo, né? E isso parece que acontece com o Joyce também. Quer dizer, de alguma maneira é como se ele fosse o mestre daqueles que escrevem, aquele que é a continuação da escritura, né? E que seria o modo mais radical de leitura. Porque, vejam, se é nascimento e morte, se é fim e início, sabe? Se é a noite e o dia, é também escrita leitura. Né? Também, se é poesia e prosa, é também um processo de atravessamento, né? de transferências muito complexas, né? Operando. Justamente, eu acho que é essa conversa que é super importante mesmo para a psicanálise, a não contradição, né? Ou melhor, a contradição presente na psicanálise, a não exclusão da contradição, né? E aí, só juntando a pergunta que a Fabiane trouxe, que a Patrícia trouxe, então eu vou começar dizendo assim, como é que eu leio Joyce naquilo que é ilegível? Ou como é que eu leio Lacan, né? Então, pegando essa ideia mesmo de experiência, eu diria que não é uma lei, é um enfrentamento do texto, né? É se deixar ser interpretado pelo texto. Tanto que, bom, na psicanálise a gente sabe muito disso, às vezes você lê 20 vezes o mesmo livro, vive com os escritos embaixo do braço, um braço os escritos, outros escritos por 20 anos da vida, né? E a cada vez que você relê, não é o mesmo texto, porque não é o mesmo sujeito que lê, né? Não é o mesmo sujeito na experiência, nesse atravessamento, nesse percurso, né? E isso vai juntar com a ideia de estilo que eu vou dizer rapidamente. Então, de fato, acho que Lacan tem algo que diz muito mais, enfrentar Lacan é fazer um processo tal qual a similaridade de uma análise, né? Cavar a pluralização de sentidos presente no texto lacaniano, rasgá-lo, decompô-lo, seguir adiante. Eu diria que é muito mais tranquilo ler Lacan do que Joyce, pelo menos para mim. Sim. Para mim, assim, ler Joyce, ou melhor, olhar para o Joyce, topar com o texto joyciano, vai produzindo vertigem, né? Tem horas que tem um certo mal-estar que é no corpo. Aliás, naquilo que ele não tem. Na construção, é como se ele gritasse, ele nos fizesse com o nosso corpo, dar corpo ao texto dele. E aí, eu diria assim que, então, justamente por esse eu diria por essa minha dança pelo Joyce, não por um enfrentamento árido do texto joyciano, então, já me deparei com muita coisa do Joyce, mas há muito ainda a ler, ou a olhar, ou a mergulhar, ou a escutar, ou a auscultar no texto joyciano, mas eu não sei, Fabiane, se de fato as palavras impostas, elas não funcionam como essa chuva que caem do céu, né? Como as palavras caindo do céu, porque elas são umas palavras impostas, mas elas são umas palavras cavadas, elas são umas palavras procuradas, elas são umas palavras construídas, elas são tecidas. O Joyce vagava por inúmeros idiomas, e ele só podia articulá-los a partir do momento em que ele trabalhava, ele entalhava. E aí, nesse sentido, o que do significante ele usa, né? Ele vai operando com o significante. E me fez pensar exatamente na construção que o Lacan traz em Litura Terra, na conversa que ele faz lá com Aristófanes, e justamente a ideia do rastro, do traço, do litoral e do literal em Joyce. Bom, isso é uma coisa, e aí só para finalizar então essa ideia,
É muito legal, Paty, trazer a noção de estilo, porque estilo, simultaneamente, é o estilô, é o objeto cortante, é aquele que dá forma e, simultaneamente, é o que corta, né? E para a gente pensar em estilo e toda essa variação que o Lacan fala, desde que ele recupera, desde Buffon, e depois o estilo é o homem, enfim, ele está muito preocupado com a ideia de transmissão. O que se transmite de uma análise? Né? Então, o que se decanta de um percurso analítico e o que se pode contar dela? E, nesse sentido, o Joyce surge. Né? O Joyce, como se ele estivesse fazendo nas 18 horas reconhecidas como Bloomsday, né? As 18 horas do dia de Bloom, o Joyce denuncia aí o seu estilo na sua escrita. Então, ele nos transmite algo que muitas vezes é inapreensível. E de transmissão, quando a gente fala de transmissão, a gente está falando do real. Como é que se transmite o intransmissível? Bom, acho que é um pouco isso que eu queria trazer aí com essas conversas. Não sei se responde, são várias questões, mas essas foram as que eu anotei. O que você acha, Beto? Eu gostei do ponto da questão de transmitir o intransmissível, né? Eu acho que esse é talvez o mais difícil, é o passe, é aquilo que atravessa, né? É a experiência de Exu, a experiência xamânica. A gente poderia entrar aqui, aquilo, ou se a gente quiser ser de uma maneira mais, é o que está no âmbito da enunciação. Joyce não escreve enunciados, ele não está criando uma narrativa, ele não está contando uma história. Quer dizer, a ideia não é terminar o livro com uma história. Olha, aqui há um sentido, eu produzi um conjunto de enunciados logicamente, né, coerente. Não, pelo contrário, o que eu passo é habitar a enunciação. E é isso que eu estou chamando de habitação de outro modo da linguagem. E isso eu já comentei algumas vezes, assim, acho que o Lacan tem a teoria mais potente da enunciação que eu conheço. Porque ele é uma leitura no qual você tem que ver o gesto pelo qual aquilo que está sendo dito é colocado. Então, eu acho que, assim, nesse sentido, é o dizer e não o dito, né? O que quer que se diga fica escondido por causa do que se diz naquilo que se escuta, e é você abrir esse espaço, né, para um outro campo de ressonância, que é onde o Joyce te coloca, que é onde essa experiência ela te leva. Por outro lado, parece que o limite disso é querer chegar numa enunciação pura, é como se eu estivesse chegando pela literatura, mais uma vez, sabe, não Deus como a pura determinação, mas Deus com a pura abertura da enunciação. É essa enunciação pura que parece ser um limite incaptável do incaptável, sabe, é o que não é transmissível nem da intransmissibilidade. Sabe? É como se houvesse um desejo. Há uma coisa no Valéry que é muito interessante, porque imaginem que o Mallarmé mostra para ele o lance de dados. Né? A cena o Valéry descreveu em vários textos. Imaginem que o Joyce chega com Finnegan's Wake e mostra para você é o primeiro a ler. Né? Foi exatamente isso. Ele acabou de escrever o lance de dados, ele mostra para o Valéry. Né? E ele termina e fala assim: você acha que eu estou louco? Ele pergunta para o Valéry. O Valéry conta que ele ficou absolutamente fascinado. Imagina, como é que você vai dizer de uma leitura, né, do Joyce te lendo, né? Isso. Mas o Valéry dizia que a partir dali a escritura só tinha como continuar recuando. Não tinha como ir mais. Até o Beckett, em relação ao Joyce, de alguma maneira um recuo. Inclusive o Beckett.
Então, eu acho que a gente chega aqui num ponto, é o século XX, assim, é onde tudo, de alguma maneira, se jogou ali, todas as apostas que se jogaram em torno desses limites. Bom, só para finalizar aí, Paty, que eu sei que o horário também está avançado, né? Mas a gente brincou, depois, Fabiane, eu falo com você a parte 2 aí da pergunta. Mas a gente também brincou e que eu queria trazer para vocês a público, que será que vale rir com Joyce? Né? Então, portanto, vale rir com Joyce ou Joyce vale rir? Né? Que a gente deu risada hoje, eu e o Beto, para poder pensar nessa tessitura das palavras jogadas e do jogo das palavras, que acho que é um pouco a nossa proposta de Flores da Fala, né? Pelo menos foi por aí que eu acho que a gente foi costurando desde o primeiro encontro, né, Beto, de quando a gente falou de poesia e psicanálise aqui no Mais Ainda. Mas eu acho que aí é isso, né, por causa da hora, né, Paty? Temos mais um minutinho, Paty? A Eva encantada diante da serpente. Alguém escreveu aqui, eu adorei, torço sempre pela serpente. Eu falei, nossa, essa é Helena. Adorei. É o serpente em francês, né? Tanto que essa tradução que eu li para vocês, a gente traduziu sempre o esboço de serpente, a gente sempre manteve o gênero neutro, para trazer isso que muda completamente o campo enunciativo. O mito do paraíso perdido seria outro se nós imaginássemos o serpente, né? E não a serpente, isso muda completamente. Mas uma coisa que ficou muito para mim no jogo com as palavras com a Tati, ao longo de toda a elaboração da nossa conversa, é exatamente a palavra jogar, né? Jogar com as palavras, os jogos de linguagem do Wittgenstein, né? Você jogar no sentido de jogar fora, né? E você jogar, né? Ou as palavras serem jogadas, né? Na medida em que a gente foi conversando, essa ideia do jogo, que você passa pelo jogo, o jogo precisa ter regras para que ele seja um jogo, né? Ele tem um plano de consistência, mas ao mesmo tempo as palavras são jogadas, a gente é totalmente atravessado pelo jogo das palavras, e ao mesmo tempo é preciso jogar as palavras, né? E a dinâmica disso, eu acho ela absolutamente extraordinária para pensar a literatura, como jogo nesse sentido mais amplo que a Tati estava propondo para a palavra jogar. Vocês viram que a gente trabalha bastante, né, Beto? Eu trabalho para vocês, né? Eu queria agradecer demais, agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente esse semestre inteiro. Foi assim, muito gratificante para mim e para a Michele. A gente trabalhou um bocado, mas se divertiu muito. A gente segue aí nos enlaçando com essa rede. A gente vai tirar aí umas pequenas férias para preparar o segundo semestre. A gente segue por aqui no segundo semestre. E a gente vai encerrar com a nossa querida Sol Pasquale, que ela já está contratada para o semestre que vem. Queria dizer boa noite a todos e todas aí. E até o semestre que vem. Sol, com você. Só um minutinho, Paty. Eu também quero muito agradecer vocês, Tati, Beto, foi ótimo. Acho que o bom da gente estar com gente tão sensível, né, assim, tão falando de poesia, é que um erro técnico aqui vira uma intervenção, né? Eu adorei, Beto. O problema técnico virar intervenção foi o melhor. Nós abrimos esse semestre falando de corte e costura entre a poesia e a psicanálise, né? E encerrar
falando de Flores da Fala, de fato é para encerrar com chave de ouro mesmo, ainda com a Sol, né? Lembrando que a gente tem o apoio aí da Livraria da Tarde, da Rádio Cultura, né? Então, a Livraria da Tarde preparou aqui uma indicação de livros que a gente vai postar na página do Mais Ainda. E também lembrando que depois esse vídeo vai tanto para o YouTube, o nosso canal no YouTube, que é Mais Ainda, Psicanálise, Literatura e Política, e para o site da Rádio Cultura, como de Curitiba, Rádio Cultura de Curitiba. Rádio Cultura de Curitiba, como um webséries que fica lá no site também. Então, vou colocar só para a gente se despedir. Boa noite a todas, a todos, até o próximo semestre. Nas minhas notas com Deus, menino sonhava em ter uma perna curta, só pra poder andar curto. Eu via o farmacêutico de Itália subir a ladeira do vento, subir deserto, saque. Ele era um destaque. Se eu tivesse uma perna curta, todo mundo haveria de olhar para mim. Lá vai o menino torto no fio, ladeira do tempo. Toque, seria o destaque. A perna eu tiro as minhas cartas com Deus. E o menino sonhava em ter uma perna mais curta, só pra poder andar tudo. Todo mundo haveria de olhar para mim. Lá vai o menino torto, piso, a ladeira do berro. Saque, seria um destaque. A pergunta eu. Super obrigada. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, pessoal. gente. Obrigada a todos e todas. Beijos.